Saudações, vidreiras! O assunto hoje é box. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos aqui qualificando e valorizando o vidraceiro e expandindo o mercado. Até que enfim, estamos na 14ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros. E é o seguinte, então, durante 13 aulas praticamente, nós falamos sobre ambientes. A nossa ideia era te mostrar que você pode inserir soluções envidraçadas em qualquer ambiente, seja nos ambientes residenciais e também nos ambientes comerciais. Então, com essa 14ª aula, nós inauguramos a segunda fase desse treinamento, onde nós iremos falar sobre sistemas. Bom, o que nós vamos abordar então em sistemas? Nós vamos falar sobre box, vamos falar sobre coberturas, vamos falar sobre guarda-corpos e escadas, vamos falar sobre revestimento de parede, comunicação visual, portas, janelas, coberturas e mais alguns outros sistemas. Mas só que é o seguinte, a ideia, olha só, a ideia era que em cada aula nós abordássemos sobre um sistema. Então, nós teríamos uma aula para falar sobre box. Legal, isso estava combinado já há 2 meses atrás, que foi quando nós iniciamos aí, todo o processo, de levantar materiais e escrever o conteúdo. Mas olha só, como você sabe, eu sempre estou acompanhando você, vidraceiro, por várias mídias diferentes, por exemplo, pelo nosso mailing de e-mails, pelo nosso canal no YouTube e principalmente não, mas assim, de uma forma mais dinâmica nos grupos de WhatsApp. E o que eu percebi? Bom, um dia eu me deparei com uma pergunta meio capciosa, vamos dizer assim, de um vidraceiro que estava com uma dúvida como ele instalava um box e o banheiro da moça ele tinha 2 graus, vamos supor assim, 2 graus não. Ele vinha uma parte, ele fazia um grau meio de 135, depois uma reta, outro grau de 135, depois ele morria na parede novamente. Então, ele formava um U, só que era como se fosse um U mesmo, com a parte da frente meio arredondada. E ele estava querendo saber ali como que ele fazia aquele box. E o mais interessante é que os vidraceiros, muitas vezes as pessoas falam que o vidraceiro é desunido, mas não foi isso que eu percebi. Eu percebi que os vidraceiros são muito unidos, mas só que é o seguinte, e aí ele perguntou, pessoal, tô com essa dúvida aqui, tô com esse problema aqui, preciso fazer esse box, como eu faço? Aí acendeu a luzinha na minha cabeça, eu falei, eu vou ficar vendo, eu vou ficar observando o que o pessoal vai falar, que eu achei legal aquele desafio. Aí o que eu fiquei mais interessado foi que vieram várias ideias, algumas ideias interessantes, algumas ideias geniais, mas a maioria das ideias estavam erradas. Então eu fiquei pensando, poxa, olha só, porque quando a gente pensou em fazer esse treinamento, nós pensamos assim, é um treinamento de aperfeiçoamento para quem já é vidraceiro. Independente se você é novo ou se você é antigo, mas não é um treinamento de iniciação, é um treinamento para quem já está na atividade. Então eu falei assim, vai ter muitos itens que eu não vou precisar falar, porque o pessoal já sabe. Mas aí com esse evento desse box, já acendeu uma luzinha na minha cabeça. Eu falei, poxa, é algo fácil, mas o pessoal tá dando uma certa apanhada para poder fazer esse box aí. Não só pelo fato do cara que estava com dúvida, mas principalmente pelas respostas do pessoal que se propôs a ajudar e estava incentivando o cara a fazer algumas coisas que não eram tão interessantes. Ok. Depois, surgiu uma outra dúvida, um outro dia, sobre... Poxa, pessoal, eu tenho um box aqui, ele tinha, sei lá,
1,80 m, se eu não me engano, 1,60 m. O cara tinha um box de 1,60 m, mas ele precisava, era a recomendação do seu cliente, que ele tivesse uma abertura de 90. E ele estava literalmente apanhando para poder produzir esse box. E aí, mais uma vez, vieram várias dicas e várias ideias. Eu falei, cara, acho que uma aula só não vai dar para falar de box. Por que uma aula só não vai dar para falar de box? Porque o box é um sistema, entre aspas, comum, mas nem tanto. O pessoal ainda está quebrando um pouco a cabeça em cima dos box. Mas eu falei, pô, mas se você for analisar bem, é até justo, porque o box hoje já não é mais só aquele boxzinho padrão, tal. Hoje tem hoje tem uma diversidade muito grande de estilos de box, de formatos de box, de materiais de box. Então, falei, poxa, vou fazer mais de uma aula. Então, nessa parte de box, nós teremos 3 aulas. E você vai entender por quê. Em 2011, uma revista conceituada do nosso mercado realizou uma pesquisa. E a pesquisa, ela consistia em quebrar aí uma dúvida, né? Em tirar uma dúvida que nós tínhamos, que é o fato do qual é a verdadeira relação entre o brasileiro e o box de vidro em banheiros, né? Obviamente. E aí, eles queriam saber de fato, porque a gente sabe que o box, né, vamos dizer assim, é o produto mais padrão que tem. De repente, o cara não tem uma janela de vidro temperada na casa dele, mas ele tem um box de vidro no banheiro dele. Então, assim, o box, né, de repente o cara fez uma casa toda de madeira, mas no banheiro dele tem um box. Então, o box, ele consegue penetrar em qualquer residência, em qualquer estilo. O box padrão, né, o box de vidro temperado, ele é muito versátil. A gente chama ele de camaleão, ele se adapta a qualquer lugar. Então, mas faltava um estudo para a gente perceber como que é a relação dos brasileiros com o box de vidro temperado. Ó, esse estudo foi feito em 2011, ou seja, fazem 5 anos. 74% dos entrevistados tinham box de vidro no banheiro de suas casas. E 54% desse tanto que tinha box voltaria a comprar novamente box de vidro, principalmente nos banheiros onde ainda não se tinha box. Ou seja, de repente o cara tem um box, tem um apartamento, sei lá, com uma suíte, o cara colocou box somente na suíte e deixou o banheiro social sem box. Então ele fala, não, eu tenho um box e quando eu puder eu vou comprar outro box, para outro banheiro que não tem box. Lógico, não é o cenário ideal para que a gente possa falar assim, nossa, então essa é a realidade do Brasil. Não, é em São Paulo, na Avenida Paulista, mas assim, na Avenida Paulista transitam desde grandes chefões lá até o pessoal mesmo da lida mesmo ali, os nossos parceiros ali que estão ali na correria também. Então, foi um local bem interessante para se realizar essa pesquisa. 74% disseram que tinham box em suas casas. Só que sobraram 26% que não tinham box. E olha que legal, 10% desse pessoal, né, que diz que não tem box em casa, eles alegaram que não tinha box em suas casas porque achavam o box caro. E 11% diziam que não tinha box em suas casas porque eles tinham medo do box de vidro temperado. Aí você pode pensar assim, poxa, Gabriel, mas vamos imaginar. Foi feita essa pesquisa em 2011. Pô, faz 5 anos, então isso quer dizer que não tem. Se naquela época já 74% da população já tinha box, quer dizer que hoje não tem mais box para instalar? Hoje não tem mais espaço para o box? Será? É isso que a gente vai ver agora. 2 coisas. Olha só, nós temos aí 21%, vamos dizer assim, da população que diz que não tem box, né? Que naquela época, pelo menos, acreditava que não tinham box porque ou era caro ou era inseguro. Mas eu digo uma coisa, o box não é caro e nem inseguro. E é isso que a gente quer falar um pouquinho nesse treinamento, nessa parte específica de box. Mas vamos pensar o seguinte, eu vou responder a sua pergunta, que você deve estar pensando, poxa, então lascou, daqui a pouco não tem mais aonde vender box. Então olha só, até os anos 90, o box padrão, ele era considerado como um artigo de luxo. Porque até os anos 90, ainda o vidro temperado era algo meio escasso, poucas empresas forneciam kits para box, o vidro temperado ele não era tão acessível assim,
Mas isso durou até os anos 90. Já na virada do século, esse box a gente chama o box padrão, tem aquele perfil de alumínio e tal, aquele padrão mesmo, né? Ele acabou se popularizando. E hoje, em 2016, nós vivenciamos uma realidade interessante. Porque aquele box que nos anos 90 era um artigo de luxo, hoje ele se tornou, podemos dizer que uma commodity, um produto comum. Em compensação, outros mercados foram surgindo. Então eu posso dizer para você que existem dois mercados em 2016. O mercado de box, no caso, né? O mercado de commodity, onde abrange a maior parte dos box, desse tipo de box, né? Do box padrão, que a gente chama padrão, que é aquele box que a gente compra, por exemplo, na beneficiadora, e ele é mais barato, por quê? Porque ele tem peças de tamanho padronizado. E é também normalmente aqueles box que a gente tem muita facilidade para comprar os kits de alumínio. Então, esse é o primeiro mercado, é o mercado do box padrão. O segundo mercado, ele é o mercado do box de luxo ou o que nós chamamos de upgrade, né? Que é um salto, é uma melhora. Então, olha que interessante. Eu disse para você que hoje nós temos dois mercados. O primeiro mercado do box é o mercado de giro rápido. Ou seja, se você parar para pensar, esse box, né, que até os anos 90 era um artigo de luxo, hoje ele já se popularizou. Gabriel, mas como assim ele se popularizou? Como que ele virou uma commodity? É muito simples. Primeiro, o box padrão, né, que a gente chama de padrão, hoje ele é vendido até mesmo em depósitos de construções de todos os tamanhos. E um item que é bem interessante também é que praticamente os vidraceiros que optam em instalar vidro temperado, normalmente eles começam pelo box. Ou seja, então, olha só o giro, olha quanta gente oferecendo box padrão. E existe o segundo mercado, que é o mercado de luxo, que é o cara que tem um banheiro, né, ou tem uma condição mais abonada, e ele quer colocar um box diferenciado. Ou então, é o cara que comprou lá o seu box padrão, sei lá, há 5, 6 anos atrás, fala assim, vou reformar o banheiro, vou colocar um box um pouco melhor, um pouco mais atrativo, um pouco mais luxuoso. Então esse é o mercado de upgrade, que a gente chama de segunda compra. É assim, o mercado de commodity para box padrão, giro, né? Você ganha no giro, você ganha no volume, porque a margem começa a ser um pouco menor. E o mercado de luxo para box, que são a evolução do box padrão. Certo? Errado. Na teoria é assim, só que na prática é diferente. Hoje, nós temos vidraceiros vendendo box de luxo em bairros de classe média, em bairros populares. Então tem vidraceiro que é bom pra caramba e o cara consegue chegar numa casa, de repente uma casa tem o seu piso ali de 19, 20 reais o metro, que é uma casa popular, vamos dizer assim, um apartamentozinho popular, mas o cara é tão bom que ele consegue vender um box classe A em uma residência dessa. Pô, palmas pra ele. Porém, na maioria dos casos o que acontece é o contrário. Existem muitos vidraceiros vendendo o box padrão, um box mais barato, em casas de luxo. Ou seja, o cara tem uma casa lá que vale 5 milhões, 3 milhões, e aí você oferece um box para ele que custa 120, 140, 200 reais o metro. Olha só. Então o cara tem uma torneira que custa 4 mil reais e o box que você colocou para ele custa 600. Não tem uma dissonância aí. Então, o que a gente percebe é o quê? É que independente se você vende vidro para a classe alta ou para a classe mais popular, que no caso somos nós, né, o pessoal da nossa área, o vidro ele precisa sempre ser nobre. Olha só. Então, muitas vezes você tem que ter uma certa noção de mercado. O que é isso? Poxa, Gabriel, eu vou ali vender, né, o meu box numa periferia, vamos supor assim. Poxa, pode acontecer de você vender um box super caro, sei lá, um box de 5 mil reais num banheiro de periferia? Pode, acontece. Mas o mais comum é que não.
O mais comum é que esse cliente opte por um box padrão, né, que já é uma evolução. Mas, olha só que interessante, e esse aqui é o detalhe. Você pode reparar o seguinte, em muitos desses anúncios, por exemplo, aí dessas imobiliárias, desses corretores de imóveis, eles destacam as residências, né, as habitações que tem box de vidro no banheiro. Então, perceba que, para o mercado, o box ainda é um item de luxo. Para a Dona Maria, que, por exemplo, comprou a sua casa, construiu lá, que comprou a sua casa, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, então ela teve a oportunidade de repente, colocar o armário, de comprar a mesa e tal, e muitas vezes ela deixa o box para a segunda compra, como a gente já falou. E ela sonha com aquele item. Então eu sempre falo o seguinte, poxa, às vezes, cara, você vende um box, para você ele significa 200, 300 reais entrando na sua empresa. Mas para aquela pessoa aquilo é um sonho. Então, independente se você vai vender um box numa periferia ou de repente num residencial Minha Casa Minha Vida, ou se você vai vender um box numa casa de 10, 15 milhões, independente disso, o box ainda assim tem que ser vendido como um artigo de luxo. Mas o que eu percebo é o seguinte, se os consumidores, na maioria das vezes, eles acham que o nosso item, que esse nosso produto é um artigo de luxo, então isso quer dizer que os piores queimadores de filme somos nós, os vidraceiros. Porque somos nós que muitas vezes zoamos o mercado. Então, eu disse para você que existem aí dois mercados, né? O mercado mais popularizado do box padrão, né? Nem por isso é um mercado que ainda não dá dinheiro, tudo bem assim, né? Existe sim possibilidade de ganhar dinheiro com esse vidro, com certeza, além do que é o seguinte, por exemplo, para nós aqui que moramos numa região mais central, o box de vidro temperado é uma coisa comum porque nós temos têmperas aqui do lado de casa, né? Vamos dizer assim. Porém, o mesmo box que aqui hoje ele é uma commodity, em certas regiões do Brasil ele é um artigo muito, ele é o último lançamento, a última geração de box que existe. Por quê? Porque são regiões que estão saindo do box de acrílico, que nem acrílico era, que na verdade é PET, e de box, por exemplo, que são construídos de cortinas de plástico. Então, quando você chega em uma região que está acostumada a instalar box de acrílico ou fechar o banheiro com cortinas de plástico, esse box que pra gente aqui é padrão, vamos dizer assim, comum, lá é o outro item. Então, essa questão de commodity também depende muito do lugar onde você está, da região que você está. Mas vamos lá. Então, tudo em torno desse debate, né? Poxa, o que é box padrão, o que não é box padrão, o que é box de luxo, o que é commodity? O que eu pensei? Vou mostrar para você primeiramente os modelos de box que existem atualmente no Brasil. Porque o que eu percebi nessa discussão do WhatsApp que eu te falei, principalmente na segunda pergunta, onde o cara tinha um box, né, com um total de 1,69 e ele precisava de uma abertura de 90 e ele estava apanhando para fazer esse box, eu percebi o quê? Falta conhecimento dos produtos disponíveis no mercado. O problema dele era facílimo de resolver, mas tanto ele estava apanhando, quanto muitos dos amigos que estavam indicando a solução para ele também estavam indicando opções que não resolveriam o problema, sendo que o problema seria resolvido de várias maneiras, tranquilamente, se ele conhecesse os sistemas. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, normalmente os formatos são bem... não foge muito. Então nós temos lá o frontal, ok? Que é o formato mais tranquilo. Nós temos o de canto, que nós chamamos, né? Ou canto 90 graus. Ou então nós temos os cantos, que é esse do problema do meu amigo lá, né? Do WhatsApp, que não tem assim um ângulo definido. Então são ângulos 135, 130. Então são ângulos que fogem do 180 e do 90. Depois nós temos aí o box redondo, mas honestamente não foge muito disso. Mas aí nós temos os sistemas, ou para quem o pessoal fala, né, as modulações, ou tem vários nomes, mas vamos falar de sistema. Quais sistemas de box existem hoje, atualmente no Brasil? E o primeiro box, né, o primeiro sistema que eu quero te mostrar é o tradicionalzão, que é o box de correr.
Bom, o box de correr, né, ele é o mais tradicional, é o sistema mais tradicional. É o sistema, né? Isso mesmo. É o sistema mais tradicional de todos. Então ele constitui o quê? Geralmente ele constitui de uma peça, a gente chama de correr, mas na verdade o nome é deslizante, né? Então normalmente ele se constitui de uma peça fixa e uma peça que se movimenta, que a gente chama de porta, que é a peça que desliza. Então, o que é legal desse box é o seguinte, ele tem várias modulações. Nós não estamos nem entrando em material, nós estamos entrando nas modulações. Então ele pode ser, por exemplo, uma fixa e uma peça correndo, ele pode ser duas peças correndo, ele pode ser, por exemplo, duas peças correndo e uma peça fixa. Mas olha só como isso é interessante. Talvez você fale assim, Gabriel, você está falando tudo coisa que eu já sei. Mas olha que interessante. Existe um grande mito nos boxes de correr, inclusive da própria indústria passando algumas informações equivocadas, como, por exemplo, o grande mito que existe do box de correr é que, normalmente, ele te dá uma abertura de 50%. Isso não é verdade. Olha só, os padrões, né? Vamos supor que você tenha um box de 1 metro de largura, você tem um espaço ali, o banheiro tem 1 metro, né? Vamos supor, só para você ter mais facilidade no cálculo aí, para você me acompanhar no raciocínio. Então vamos supor que você tenha um box aí com espaço de 1 metro. O que você faz? Como o box ele precisa do transpasso, e a gente vai falar muito sobre transpasso na próxima aula, mas ele precisa de um transpasso para conter ali o vazamento de água. Então o que é mais comum? Você comprar uma folha fixa de 500 milímetros, ok? E uma peça deslizante, que a gente chama de porta, de 550 milímetros, porque a gente considera que tem 50 milímetros de transpasse. Olha só, então 50% de abertura seria 50 centímetros ou 500 milímetros. Só que veja bem, então você tem um box, certo? De 1 metro, cuja porta é 55 ou 550. Isso quer dizer que só aí você já tem uma abertura de quanto? 450 milímetros. Já não é metade. Só que aí, o furo da borda até o puxador, o furo tem 50 milímetros, ok? Ok, o puxador é gordinho assim, ele deve ter uns 2 centímetros, então já fica 1 centímetro para cada lado, você já perdeu 60 milímetros. Legal? E aí, a norma técnica, ela diz que o puxador não pode bater na peça fixa. Então, ali, para você livrar, não pode bater na peça fixa e também não pode apertar o dedo da pessoa, se a pessoa estiver distraída, abrindo a porta e apertar o dedo. Então, ali você também já perdeu mais 2 centímetros. Ok? E agora, então são 5, 6, 7, 8. Então, nós já perdemos 8 centímetros. E tem um item que quase ninguém conta, que é o seguinte: na parede, do lado da porta, você precisa colocar um perfil U para poder encaixar essa porta. Legal? Legal. E o perfil U, no mínimo, ele tem 20 milímetros. Ou seja, você tem um espaço de 1 metro, você tem 50 centímetros de peça fixa, ok? Só que você tem então mais 10 centímetros, somando, olha só, 50 do puxador, mais 10 do gordinho no puxador, mais 20 para o cara apertar o dedo, e lá na parede você tem mais 20. Então, na verdade, você tem um box com espaço de 1 metro, mas a abertura de passagem, né, o espaço para passagem será de 40 centímetros, o que significa que, na verdade, você terá uma abertura de 40% e não de 50%. Eu já vi muito cara fazer cagada por causa disso, porque o cara vem calcula e fala assim, poxa, mas olha, a senhora vai ter aí tantos por cento de abertura, e depois na hora que o box é colocado de verdade, a gente vê que ficou bem apertado. Então isso é uma das questões que é importante a gente se atentar. Mas Gabriel, poxa, de repente aquele cliente lá, ele quer uma abertura maior. Dá para fazer no sistema de correr? Dá. Só que eu tenho que conhecer os sistemas que existem. Olha só, você tem várias modulações. E aí você pode perguntar, Gabriel, mas fora isso, quais são os materiais que é construído um box de correr? E aí eu quero te mostrar isso na aula que vem, porque agora eu vou falar do sistema. Então vamos lá.
O segundo box, um dos mais antigos, pelo menos aqui no Brasil, na minha época a gente chamava de box open, que era, né, um box da Blindex, mas na verdade a gente chama aqui de box de abrir. Apesar de eu ter um certo preconceito com esse nome, porque é o seguinte, gente, não existe porta de abrir e nem box de abrir, né? Porque se não fosse de abrir, seria uma peça fixa. Então todo box abre e toda porta abre. Às vezes a gente fala, não, a porta de abrir, o box de abrir. Pô, todo box abre, né? Então assim, são box com dobradiças laterais ou dobradiças pivotantes. Então, olha só que interessante. Já os box, né, com dobradiça lateral ou dobradiça pivotante, eles te permitem uma abertura maior. Então vamos supor que você pegue aquele mesmo box de 1 metro. Então você falou, poxa, Gabriel, você agora confundiu minha cabeça, porque agora você falou que só tem 40 centímetros de passagem, né, se eu fizer de correr. Então vamos calcular no box com dobradiças laterais ou pivotantes. Vamos pensar no box com dobradiças laterais. Então, o box com dobradiça lateral, ele dá praticamente 100% de abertura. É quase 100%, ele só tem o espaço ali do giro mesmo, né? E se for pivotante também, apesar de não ser muito comum no Brasil se utilizar box com pivôs, mas nos países europeus é mais comum, mas vamos supor que você vai fazer então no sistema tradicional, que são com dobradiças na parede. Então você consegue abrir até 95% desse vão. Só que é o seguinte, no box anterior, no box de correr, essa peça móvel ela se esconde atrás da fixa, ok? Já no box com dobradiça lateral, ou essa porta ela vai ter que invadir a parte interna ou a parte externa do box. Então, não basta não pode só pensar na abertura. Por exemplo, é muito comum, isso é um erro de iniciante, mas que muita gente já errou. Agora eu te pergunto, será que você já errou? É o seguinte, às vezes você tem um box lá, aí o box tem, sei lá, 1 metro, tá? 1 metro de largura. Aí você vai fazer, então eu vou fazer o seguinte, então eu vou fazer uma porta de 60 centímetros, né? 600 milímetros, porque é o máximo geralmente que o pessoal vende essa porta padrão pronta. E aí eu coloco uma fixazinha de 45, né, para ter um transpasse e tal. Aí legal, aí você tem uma abertura praticamente de 55 ou de 550 milímetros, legal? Falar, pô, dá pro cara entrar de boa, no outro box nós só teríamos 40. Só que aí o banheiro do cara é apertadinho, tipo assim, tem 1 metro de profundidade. Aí legal, aí o cara chegou no banheiro, o cara abre a porta, o cara entra no box. Quando ele vai fechar a porta não fecha, porque tem ele, a porta começa a bater nele e não fecha. Já aconteceu isso comigo. Por exemplo, um montador nosso, né, um cara que foi medir, foi lá, montou o box, ficou belezinha. Aí o cara chegou aí na casa dele e falou assim, Gabriel, beleza, cara, eu entro no box, eu não posso fechar a porta. Como é que eu faço para entrar nesse box? Como é que eu faço para fechar essa porta? O cara não tinha condições de fechar a porta não fechava porque tinha que somar a porta que invade a parte interna, né, ou externa, a porta e mais a pessoa que estava lá dentro. Então a porta, na hora de fechar, batia no cara e o cara ficava espremidinho na parede e a porta não passava. E no Brasil nós temos a teoria, né, nós temos a tradição de colocar esses box com a porta abrindo para dentro. E aí tem duas coisas que eu quero te chamar a atenção. Por que isso, Gabriel? Porque pensa bem, você tomou banho, né? Tomou banho, tá, a porta ali do box ficou cheia de respingos. Aí quando você abre essa porta, automaticamente aquele respingo ele vai cair, vai molhar o seu banheiro do lado externo. Então é muito comum que no Brasil a gente utilize porta abrindo para dentro. Só que a norma de box, ela fala o seguinte, se caso essa porta abrir para dentro, tá? Você tem que deixar um dispositivo facilitado para que se caso alguém cair, por exemplo, dentro desse box, né? Imagina, a porta só abre para dentro. O cara caiu dentro do box, ela desmaiou, teve um mal súbito, caiu dentro do box. E o cara caiu e está travando a porta. Como que você abre essa porta se o cara está caído ali travando a porta? Então, nesses casos, a norma do box, que a gente vai falar bastante também sobre essa norma, ela fala assim, ó, então se esse for o caso, se a porta abrir para dentro, você tem que ter uma facilidade de tirar a porta, entendeu? Porque ela não abre para dentro. Diferente do de correr. O de correr, mesmo que a pessoa caia ali no box, a porta vai raspar a pessoa, por dizer assim, mas você abre a porta. Já o com dobradiça lateral, não. Então você tem que ter um dispositivo para você poder tirar a porta. Você sabia disso?
E a norma também orienta que você tem que ensinar o seu cliente, ó, se algum dia, por alguma emergência, você precisar tirar essa porta, é assim que você faz. E fala que tem que ser fácil. Então, são alguns cuidados, mas que a gente vai entrar mais a fundo nessa questão. Porém, olha só, hoje, isso que é legal, né? Quando a gente fala de upgrade, né, a gente começa a perceber que tem várias soluções. Por exemplo, uma solução que é bem recente no mercado, que faz essa mesma função, né, desse box, né, por exemplo, do box sobre esse lateral, é o kit certo da Idea Glass. O que é legal no kit certo? Olha só, a Idea Glass teve uma sacada que eu achei genial, uma coisa, igual eu falo, muitas vezes as coisas mais simples são as mais difíceis de serem feitas. Então, todos nós sabemos que o box, ele é um mal necessário, vamos dizer assim. O box é aquele item que você utiliza poucas vezes, né? Vamos supor, uma vez ao dia, né? No máximo 2 vezes ao dia, né? Só que ele tem que estar ali, cara, e ele é um negócio fixo. E nós temos a péssima mania de projetar ainda banheiros apertados, né? Nós não, né? Os engenheiros e os arquitetos. Aí o cara tá ali no seu momento porque assim, né? Por exemplo, eu sou o seguinte, eu cheguei do trabalho, aí eu vou pro banheiro. Aí eu pego uma revista, né? Normalmente uma revista de vidro, né? Que tem a ver com vidro, e vou pro banheiro. Aí eu fico lá, tal, fazendo minhas necessidades e lendo a revistinha. Mas, cara, é horrível, porque normalmente você tem um box do seu lado. E aí você vai, cada vez que você dá uma paginada, o cotovelo soca no vidro. O legal do box certo é justamente isso. Você chegou ali para você ler a sua revistinha, você vai chegar com o cotovelo, você vai empurrar a porta, ela vai abrir para dentro ali, né? E ali ela vai ficar. Se caso acontecer isso que nós falamos aí, por exemplo, do cara cair no box, ter um mal súbito, você abre ela para fora. Então, ela abre 180 graus. Design simples. E outra, um problema que é bem interessante que ela resolveu. Ela não é fixada na parede. É praticamente fixada, todo o peso dela fica no piso. Sendo que nas outras dobradiças, o peso fica na parede. Então sobra uma força muito grande de arrancamento da parede. Olha que interessante. E lembra aquele colega que falou, poxa, eu tenho lá uma porta, eu tenho um box de 1,69, preciso de 90 de abertura. Esse box é justamente para isso, porque ele dá uma abertura ampla e ele não necessita de trilhos inferiores. Mas olha só, pode ficar tranquilo que eu tô passando assim rapidinho, né? Tô passando rapidão para a aula não ficar muito grande, mas pode ficar tranquilo que nós temos aí o kit certo da Idea Glass e eu vou mostrar para você toda a praticidade, tudo que ele faz, por que ele tem sido esse sucesso aí, na feira, por exemplo, na FESCO foi sucesso, A gente vai falar mais sobre esse box. E agora eu vou para o terceiro tipo de box, que é o box que a gente chama de articulado. Ele é mais conhecido como box pantográfico, mas ele é mais conhecido mesmo como box sanfonado. O que é legal desse box? Ele praticamente une os dois sistemas, né? Lembra que eu falei que o primeiro sistema é o sistema deslizante. O segundo sistema é o sistema com dobradiças. Esse box ele faz as duas funções. Ele tanto desliza quanto ele dobra. Olha só, por isso o nome sanfonado. Então esse box, até algum tempo atrás, ele tinha um detalhe que era bem ruim. Porque ele, por exemplo, ele tinha que ter um trilho superior, tá? E, bom, mas ele é funcional pra caramba. Por quê? Porque ele normalmente é colocado em banheiros muito apertados. Então ele não faz aquele sistema de correr totalmente, né? Que a gente vai ter, por exemplo, se a gente tem um box de 1 metro, você viu, se for um sistema de correr, você vai ficar com uma abertura de 40 ali, né? 400 milímetros. E também ele não tem aquele movimento, vamos supor, de pegar uma porta de 60 e fazer com que ela abra toda para dentro. Não, ele é híbrido, ele faz isso aqui, ó. Então, ou seja, ao invés dele abrir 30, né, 60, ele vai só abrir 30 para dentro. Ele vai ocupar um espaço de 30 centímetros, porque é dividido por 2. Então, com esse box também dá para se fazer muitas modulações. Mas ainda dentro desse contexto de inovação, a Idea Glass também, olha só, a Idea Glass veio com uma
inovação bem interessante, que é o box. Ela lançou um box, a gente vai falar mais sobre esse box também, mas ela lançou um box que ele tem esse mesmo sistema, né? Tipo pantográfico ou sanfonada, só que você que escolhe. De repente você tem na sua casa, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante. Normalmente os clientes, tem alguns clientes que não querem o trilho superior. Eu já vi clientes que falam, não, eu quero box, mas eu quero um sistema clean, que não tenha trilho superior, para ficar aquele atravessa na visão do olho. Então o trilho é colocado embaixo, né? Legal, poxa, mas aí você fala, poxa, Gabriel, mas eu quero um box sanfonado, eu tenho um problema de banheiro apertado, mas eu tenho um cadeirante em casa. E aí o trilho atrapalha o cara, né, a entrada no banheiro. Não tem problema, porque você pode pegar o mesmo sistema, o mesmo trilho, e você joga para cima, né? Lógico, aí você vai ter que utilizar talvez um tubo, caso, né, a altura seja 1,90 mesmo, que é para aquilo que ele foi projetado. Então você coloca um tubo em cima e fixa ele no tubo, e aí você tem um box sanfonado sem trilho inferior. Então, olha só que interessante. Mas é o seguinte, pode ficar tranquilo que depois também a gente vai entrar nesse assunto aí, porque agora o assunto são os paraduchas. Bom, os paraduchas, né? Eu me lembro que era muito legal que quando eu trabalhava numa distribuidora Blindex, isso há algum tempinho atrás, né? Já tínhamos os paraduchas padrão, né? E normalmente, né, nós tínhamos paraducha de 1,90 m, né, com larguras padrão, igualzinho é vendido box, e também de 1,50 m, que eram os paraduchas para ser colocado em cima de banheira. Mas o que são os paraduchas? Os paraduchas normalmente é quando o cara não quer que o box feche, né? Que tenha... Não, ele fala assim, não, pô, a água cai aqui e só espirra, sei lá, 50 centímetros. Então ele só põe um vidrinho, né, sem porta, só um vidro fixo para poder inibir que a água caia para fora ali da área de banho. Só que o que é legal do paraducha, por exemplo, é que ele é simples, né? Ele é simples, mas se caso tiver, por exemplo, uma ducha mais forte, ele só tem um pedaço de vidro fixo. E aí, com esse conceito, nesse conceito, que é bem simples, foram se desenvolvendo outros tipos de paraducha. Por exemplo, esses dias eu vi um até muito parecido com essa imagem que eu estou te mostrando, um banheiro onde o cara fez assim uma área de banho muito grande, mas ele não quis fazer porta. Então ele fez todo um sistema de caída, mas na frente ele utilizou um vidro enorme. Eu acho que o vidro tinha uns 2 metros de largura, assim, ó. Né? Muito legal, sei lá, o cara, né, tomava banho lá com a esposa dele, coisa e tal, sei lá, que fazia debaixo do chuveiro. Eu sei que o negócio era muito espaçoso, muito grande e muito confortável. E eu fiquei pensando, poxa, esse box é perfeito, por exemplo, um cadeirante. O cadeirante entra aqui e já sai, não precisa nem virar a cadeira, né? Mas assim, isso era num banheiro que foi projetado pensando nessa área de banho grande, então por isso esse vidro. E dentro desse conceito também, né, a gente chama de paraducha quando tem uma peça só. Dentro desse conceito também se desenvolveu o box de vidro fixo, ou o que a gente chama de box labirinto. Dá uma olhada. Então o que é o box labirinto? Tinha uma arquiteta na minha cidade que ela só fazia esse box. Ela tinha uma certa aversão a portas, né, em banheiro, ela não gostava de utilizar porta na área do banho ali, então ela fazia esse sistema de labirinto, ela sempre fazia assim, né, uma aqui, uma peça aqui, e aí em cima ela colocava uma travessa como se fosse um porta-toalha, por exemplo, assim, para segurar as folhas para não ficar balançando, porque ela fazia, né, como se fosse um aquário aberto, né, na lateral aberto, para o cara poder entrar, e aí a gente chamava de labirinto, né, porque era bem um labirinto mesmo, então o cara entrava aqui e tomava banho aqui. Mas os banheiros dela sempre eram grandes e permitiam que fizesse isso. Então olha só recapitulando, ainda dentro dessa questão, né, para a gente não terminar aqui, nós temos ainda os box redondos, que podem ser normalmente confeccionados, pode ser de repente esse sistema de labirinto com vidros fixos, mas principalmente com sistemas deslizantes. Bom, então olha só, nós vimos então que existe o box de correr, né, ou o deslizante, o box de abrir, mas que na verdade é o box com dobradiças laterais. Nós temos aí o box sanfonado, nós temos o paraducha, o box fixo e o box redondo. Então, olha só, dentro
nessa pequena introdução, como a gente começa a perceber que dentro lá do sistema deslizante, nós temos aí, poxa, Gabriel, eu quero uma abertura, sei lá, eu tenho um vão de 1 metro, eu quero 60 centímetros de abertura, eu consigo? Consegue? Desde que você utilize o kit certo. Ah, galera, mas eu não quero então de deslizante, eu quero com balista lateral. Cuidado, que você tem aquele esqueminha ali do cara conseguir passar. Então, olha só, às vezes a gente fala, não, mas poxa, né? Às vezes eu vejo os caras falar, ah, mas montador de box, né, meu? Né? Não é montador, não é vidraceiro. É sim, porque dentro da característica do box, dentro da questão do box, nós temos muitas peculiaridades. Então é o seguinte, na aula que vem eu quero mostrar para você, né, eu falei dos sistemas, mas agora eu quero mostrar para você o box parte por parte. Gabriel, mas por que eu tenho que saber cada parte do box? Para que serve? Serve o seguinte, cada dia que passa, os arquitetos têm ficado mais ousados e existe uma infinidade de fornecedores de kits de box. Desde box de alumínio até box que a gente chama de box híbrido, né? Que é quase um box de aço inox, mas usa muito latão, algumas peças de aço inox, alumínio, então a gente chama de híbrido, porque mistura vários materiais. E nós temos o box, que é o box de aço inox, que ele é todo de aço inox. Tá? Então é importante que você conheça cada parte do box e suas funções e suas possibilidades, o que o mercado oferece. Mas isso fica para a próxima aula, legal? Então não perca, porque olha, nesse treinamento nós falaremos em 4 aulas sobre box. Você não tem ideia. Depois de terminar esse treinamento, você fala assim, cara, não tinha ideia de como dá pra gente ganhar dinheiro com box e o tanto de coisa dá para se fazer com o box. Legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e é o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos valorizando você vidraceiro, e com isso que nós estamos fazendo? Expandindo o mercado, porque você vidraceiro, você vidraceira, é a maior força que existe no mercado. Você só tem que saber disso, legal? Então, ó, até a próxima aula e é nóis. Aquele abraço, valeu!